Mas boa noite, né? Todo mundo aí que tá nos acompanhando, aos nossos ouvintes, aos nossos queridos internautas, né? Quem nos acompanha aí diariamente. Vamos falar de futebol, porque hoje tem bola rolando, minha amiga Ruth. Pra quem deixa eu ver aqui, não precisa me dizer não que eu vou adivinhar. Fortaleza e Atlético Bucaramanga. Muito bem, Fortaleza e Atlético Bucaramanga. Competição qual é? Copa do Brasil. Tirou 5. Ela acertou meia questão. Certo? Tirou 5. É Copa Libertadores, minha amiga Ruth, tá? Essa partida, ela acontece agora às 9h30 da noite. É o jogo da volta da fase de grupos, do grupo E da Copa Libertadores. Fortaleza chega para essa partida numa condição bem diferente da primeira partida contra o Atlético Bucaramanga lá na Colômbia. Por quê? Porque quando o Fortaleza enfrentou o Atlético Bucaramanga lá na Colômbia, o Fortaleza só tinha um ponto na competição, que foi justamente conquistado graças ao empate diante do Atlético Bucaramanga. Mas agora, minha amiga Ruth, ele chega para essa partida de hoje precisando de uma vitória simples para garantir classificação na fase mata-mata. Isso se deve muito a quê? A vitória do Fortaleza por WO contra o Colo-Colo lá no Chile, né? E aí o Fortaleza, embalado por essa vitória, volta a vencer o Colo-Colo, né? Dessa vez goleando o time chileno aqui na capital cearense e chegou aos 7 pontos. Chega para esse jogo precisando de uma vitória simples para garantir classificação. Por quê? Porque hoje, com os 7 pontos, se o Fortaleza vencer, vai a 10, né? O Atlético Bucaramanga é o terceiro colocado com 5 pontos. Não alcançaria o Fortaleza, faltando apenas uma rodada para terminar a fase de grupos, né? E aí o Fortaleza só definiria a posição final nessa primeira fase. Se seria líder ou segundo colocado, esse duelo diante do Racing da Argentina. Mas essa partida é perigosa. Por quê? Porque se o Fortaleza empatar, por exemplo, o Fortaleza vai definir tudo contra o Racing lá na Argentina. E é uma partida muito complicada. É uma partida que tem a ser muito complicada porque o Racing é o time que aparentemente aí é o melhor time do grupo. Tanto que venceu o Fortaleza aqui com certa facilidade, venceu por 3-0, mas poderia ter feito 4, 5, 6, até 7 gols se quisesse, porque teve chance para isso. Então o Fortaleza não pode, em hipótese alguma, empatar essa partida logo mais, porque vai ter que definir tudo contra o Racing. E, enquanto isso, o Atlético Bucaramanga vai enfrentar o Colo-Colo já praticamente eliminado, se não já eliminado da Copa Libertadores. Se perder, aí o cenário realmente complica muito. Por quê? Porque o Fortaleza vai ter que vencer o Racing fora e torcer para que o Atlético Bucaramanga não vença o Colo-Colo na última rodada. Então é o pior dos cenários. Por isso que é uma partida muito importante, decisiva, porque o Fortaleza tem tudo para vencer, claro, porque vai jogar em casa, mas que o Fortaleza não pode relaxar, porque se relaxar, já ouviu falar que se relaxa e o cachimbo cai, né? É um negócio mais ou menos assim que o pessoal fala, né? Então assim, não pode relaxar. Fortaleza chega para essa partida embalado, com 2 vitórias consecutivas, aliás, 2 goleadas, 4-0 contra o Colo-Colo, como a gente já trouxe aqui, e na última rodada no Campeonato Brasileiro, goleou o Juventude por 5-0. Fortaleza chega para essa partida num momento totalmente diferente. Você lembra que há pouco tempo a gente conversava sobre o mau momento do Fortaleza, sim, que não conseguia vencer, eram 9 jogos sem vitórias, eram 9 no âmbito geral, 6 no Campeonato Brasileiro. Acabou esses 2 tabus e o Fortaleza agora virou o jogo completamente. Tá embalado em 6 jogos. O Fortaleza empatou 4 e venceu 2, ou seja, são 6 jogos sem perder. Marcou 11 gols e só sofreu 2. Então vem no histórico positivo aí. E para essa partida de logo mais, o Vojvoda ele vai ter desfalques, tá? Mas são desfalques já conhecidos. Apenas um desfalque não estava sendo esperado ali, que é o do Zé Wellison. O Zé Wellison sentiu a lesão, não vai para o jogo de logo mais. Assim, além dele também não vão, e aí já eram esperados o lateral esquerdo
Diogo Barbosa e o atacante Moisés, né? Dito isto, vamos aí para nossa provável escalação do Fortaleza. O Fortaleza deve ir com o João Ricardo no gol, Tinga na lateral direita, Kusevich, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco na defesa, Lucas Sacha e Martínez, os dois volantes, com Pochettino na meia de criação, no ataque Marinho, Breno Lopes e Lucero. A gente tenta trazer assim uma provável escalação, mas é muito difícil adivinhar porque o Vojvoda mexe muito no time, roda muito o time e tanto que treina com 12 jogadores, né? Ele nem os próprios jogadores do Fortaleza sabem quem vai a campo. E isso é um trabalho até muito interessante do Vojvoda. O Atlético Bucaramanga, por sua vez, em 7 partidas, ele conseguiu 2 vitórias, 2 empates e foi derrotado em 3 oportunidades, mas veio de vitória no último final de semana contra o Independiente de Medellín pelo Campeonato Colombiano, vitória por 2-0. Chega para essa partida sem desfalques o técnico Leonel Alvarez e com o retorno do atacante Luciano Pons, que é o principal jogador desse time do Atlético Bucaramanga. A provável escalação do Bucaramanga vai ser a seguinte, ó: Quintana no gol, Gutierrez na lateral direita, Romanha, Henao e Rinestrosa na defesa, Castro, Flores e Sambuesa no meio de campo, Castanheda, Lodonho e Pons no comando de ataque. Uma escalação muito parecida com a escalação utilizada na partida de ida entre Atlético Bucaramanga e Fortaleza, minha amiga Ruth. Dá tempo de falar ainda sobre a outra pauta? Dá rapidamente. Pois vamos falar sobre a CBF, que confirmou mudanças no duelo de volta entre Maracanã e Internacional pela Copa do Brasil. Exatamente, a CBF anunciou a mudança. Esse jogo aconteceria no PV, vai acontecer agora no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. Por quê? O Maracanã recebeu uma proposta de R$300 mil para vender o mando de campo. Vendeu o mando de campo. Nesse acordo ainda está previsto que o Internacional vai bancar a viagem e também a hospedagem do Maracanã. A diretoria do Maracanã avaliou que o jogo no PV contaria com um público pequeno, né? E já no Orlando Scarpelli vai contar com um público grande, porque tem uma grande comunidade gaúcha em Santa Catarina, né? Então o Maracanã tá vendo aí uma questão financeira benéfica pro time, porque tanto ganha os 300 mil como ganha ainda a renda do jogo. Então a decisão, acho que acertada do time do Maracanã, que precisa dessa grana pra dar sequência aí no trabalho nos próximos meses durante essa temporada. Com toda certeza, Vitor. Boa noite pra você, muito obrigada pela sua participação. Até amanhã. Até amanhã.